Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Meu nome é Juliana Bocatri e a partir de agora eu convido vocês a acompanhar uma entrevista exclusiva com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e deputado estadual, Itamar Borges. Como vai, secretário? Seja bem-vindo ao Tela Política. Vou bem, graças a Deus, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo político aqui com você, com os telespectadores e com todos que acompanham aí na rede. Itamar Borges é secretário atual da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, também está em seu terceiro mandato como deputado estadual eleito pelo MDB. Mas a história política do deputado começou há muitos anos. Foi vereador e por 3 vezes prefeito de Santa Fé do Sul. Itamar também se formou em Direito, Educação Física, trabalhou no comércio, foi professor universitário. Tem muita história aí, né, deputado? Como é que foi esse seu chamado para a política? Conta um pouquinho para a gente. Acho que um pouco das experiências na juventude, na liderança estudantil que eu acabei sendo envolvido, um pouco na experiência da vida. Perdi o pai muito jovem, então acabei indo para o trabalho das empresas da família, tinha hotel, depois restaurante, e assumindo responsabilidades. Ao mesmo tempo de ser o único filho homem da casa, foram acumulando. E o espelho, o exemplo da minha mãe, da família, do meu próprio pai, que morreu jovem, com 33 anos de idade, me motivou muito. Eles gostavam e tinha esse perfil. E eu sou um pouco desse produto que o meu pai e a minha mãe, meu pai foi e minha mãe é. E me relaciono, gosto de relacionar com as pessoas, de cuidar das coisas, de me envolver com as questões. E foi assim nos movimentos, até que eu fui candidato a vereador, me elegi, depois logo na sequência prefeito, sempre no MDB, no mesmo partido, e na cidade que eu nasci, que foi Santa Fé do Sul, e lá eu consegui com toda essa trajetória, 21 anos vereador, 25 anos prefeito, e assim sucessivamente, 3 mandatos de prefeito, me motivou muito. Eu costumo dizer, Juliano, que o prefeito, que o político, ele aprende a cada mandato. Ele aprende em cada etapa. Primeiro que uma não é igual à outra. As necessidades da população, das cidades, do estado, do país vão mudando, vão se ajustando. E isso se torna uma escola permanente. Eu brincava que quando você é prefeito, você vira médico, assistente social, engenheiro, você passa a entender de tudo um pouco. E aí, como deputado, eu trouxe um pouco de toda essa experiência que eu vivi nos 4 mandatos anteriores e tenho colocado em prática e aprendido com os meus colegas deputados, conhecido em outras assembleias, em outras oportunidades que tem, e foi assim, criando a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e os nossos hospitais filantrópicos, a Frente de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que são as que mais precisam de apoio do poder público, a da indústria da construção, para estimular o emprego e a renda, e a mais recente, a Frente Parlamentar do Agro Paulista. Coincidiu que eu, que fui prefeito de uma cidade com característica agrícola, que presido a Comissão de Agricultura na Assembleia há 12 anos, pudesse ser conduzido a presidente da Frente Parlamentar e recebesse o convite do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, para assumir esse desafio. É muito interessante o senhor falar da forma, porque às vezes as pessoas se perguntam como que um deputado é secretário de Agricultura, né? Então tem uma base para o senhor chegar onde o senhor chegou, né? Com certeza, um pouco desse histórico que eu te coloquei. Sou um pequeno produtor também. Então, essa somatória e o envolvimento, a forma de presidir todas essas oportunidades, os desafios, o plano de governo do governador João Dória e do vice Rodrigo Garcia estava desenhado, foi colocado em minhas mãos e eu tive todo o apoio, estou tendo todo o apoio do governador Dória e do Rodrigo para colocar em prática. Desde programas como Segurança no Campo, que era uma reivindicação e nós vamos falar sobre do isso, produtor, recuperação de estrada para escoamento da produção, e endereço rural, CEP rural, que leva dignidade, leva realmente inclusão produtiva, além de investimento que é o grande coração e a alma da pesquisa, do agro, que é a pesquisa. A pesquisa ela diminui o tempo de produção, ela aumenta a produtividade, ela reduz custos
e ela gera mais renda para o produtor. Então foram várias ações, estão sendo muitas outras, que tem sido muito gratificante poder falar com o produtor. Reabertura das casas de agricultura, entre tantas outras medidas, Juliana. Deputado, secretário ou Itamar? Como que você vai fazer isso aqui? Itamar, fica à vontade. Itamar, o senhor fez uma publicação em suas redes sociais, recentemente agora, dizendo que, comemorando o feito de estar 7 meses à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e que o senhor também rodou 100 mil quilômetros dentro do Estado de São Paulo. Nessas suas andanças, o que te surpreendeu para o mal e para o bom em relação ao setor do agronegócio? Primeiro que o que me surpreendeu, o agro sempre foi a locomotiva do Brasil, o agro sempre foi o carro-chefe da economia, e São Paulo não é diferente. São Paulo é a locomotiva do Brasil como estado, e o agro de São Paulo faz a diferença. Somos o primeiro em cana-de-açúcar, em álcool, etanol, somos o primeiro em laranja, somos o primeiro em borracha, ovos, segundo em frango, e assim sucessivamente, você evolui. Com tudo isso que o agro de São Paulo representa, o primeiro em exportação, você tem muito que fazer pelo agro e muito que receber do agro. O agro é o que mais gera emprego, é o que mais gera renda para a economia e interfere no PIB do Estado e do Brasil. Então, eu acho que o que mais valeu a pena foi quando o governador me chamou, eu ouvi todas as entidades, de todos os setores, e também os colaboradores da casa, em torno de 4 mil, técnicos, os trabalhadores rurais. Busquei o plano de governo, construímos um plano de ação, um plano de metas, em cima de uma estratégia que vai ao encontro das principais prioridades do produtor, do agro e, consequentemente, da política pública que você deve desenvolver. E aí nós fomos trabalhando, enfrentando esse desafio. E a pesquisa, ela faz a diferença. Eu acho que, se eu tivesse que colocar para você, hoje, quanto mais crédito você pudesse oferecer ao produtor, mais e melhor condições você teria de ter emprego, renda e retorno. O que o senhor não viu nessas suas andanças que não lhe caiu bem, que falou, bom, isso precisa mudar? Acho que o que eu não vi nessas andanças é o agro ter, muitas vezes, o orçamento e as políticas públicas não conseguir chegar que ele deveria e mereceria ter, proporcionalmente ao tamanho que ele representa para o Estado. Mas o Estado de São Paulo faz a diferença. Um outro ponto que São Paulo se tornou exemplo, Juliana, é na questão do cumprimento do Código Florestal. O Brasil recua ano a ano na cobertura vegetal. São Paulo amplia a cobertura. Nos últimos 10 anos, São Paulo cresceu 214 mil hectares de cobertura vegetal. É o único estado que teve esse avanço. Levamos isso para Expo Dubai, levamos isso agora para Glasgow, na Escócia, na COP, mostrando que a produção de São Paulo é sustentável. Hoje, se você perguntar, como você colocou, o que mais o agro de São Paulo e do Brasil precisa? É que o que o agro de São Paulo faz, que é uma produção sustentável, também fosse o mesmo em todo o país e que essa fosse a imagem que o importador deveria ter. Porque não é verdade que o agricultor, que o agro, ele impacta, é contra ou ele é o grande vilão do meio ambiente. Tem maus exemplos? Tem. Claro que temos problema em todas as áreas, mas o agro é o que mais preserva, e o de São Paulo é o que dá exemplo. A gente vai tocar nesse assunto justamente porque nos últimos 11 anos, né, foi batido o recorde de queimadas no estado de São Paulo. E o ano passado esse recorde foi alcançado. E a gente presenciou fenômenos da natureza, como tempestades de areia, que até então muita gente nunca tinha visto. E isso é reflexo de como o homem, o Estado, está lidando com o seu solo, né? A gente teve exemplos nos Estados Unidos da década de 30, que as grandes tempestades atingiram mais de 2 milhões de habitantes e o ano passado não foi diferente no estado de São Paulo. Causou dano, as queimadas, elas
causaram danos, elas destruíram plantações. A agricultura do estado de São Paulo hoje ela não é sustentável o suficiente para deter esse tipo de fenômeno, né? Precisa ser feito mais, como fizeram nos Estados Unidos na década de 30, que eles recuperaram o solo, recuperaram a natureza e hoje eles têm uma agricultura sustentável e saudável. São Paulo está nesse caminho e quanto tempo a gente vai demorar para conseguir chegar nesse nível de ter de volta e cuidar da nossa terra como ela deve ser cuidada? Com relação à floresta, à reserva, São Paulo cumpre a sua meta. No Brasil... São metas estabelecidas mundialmente. No mínimo 20% e nacional, né? das propriedades destinadas à área rural, etc. Cumpre a meta. Porém, o ponto que pega são em outras situações. Preservação de nascente, margem de córregos e rios e preservação do solo, que você colocou muito bem. Por isso que, inclusive, a Secretaria de Agricultura de São Paulo está trazendo uma nova estratégia de plantio de política para o produtor paulista, que é muito incipiente, muito iniciante aqui no estado ainda, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, que é o ILPF que nós chamamos. Onde você olha para o solo, faz a cobertura do solo, trata o solo para explorar o máximo dele. E cria um ciclo e um rodízio onde você está sempre trazendo cobertura, trazendo palha, que vai alimentando o solo e que, consequentemente, completa o ciclo ambiental, que vai com a floresta, que vai com as nascentes. Este ano lançamos o maior programa de recuperação de nascentes e de desassoreamento de córregos da história. Nós... Monitoramento, né? Não só monitoramento, mas nós detectamos, Juliano, que as nascentes andaram 4 quilômetros para frente. Significa que elas foram sendo cobertas e lá onde ela nasceu ficou 4 quilômetros para trás. E a proposta agora é vir voltando com essas nascentes e criar um programa do desassoreamento e de reflorestamento através da Secretaria de Meio Ambiente e com a participação da Secretaria de Agricultura. E as empresas do agro estão envolvidas. Por exemplo, a única União das Usinas de Açúcar e Álcool, além das demais da pecuária e assim sucessivamente, nós temos um trabalho com as empresas de abate de São Paulo sobre esse tema que está se discutindo muito recentemente, que é a emissão de gases pela pecuária através do seu ruminante. O que não é verdade. Nós já temos comprovação que, de acordo com a pastagem, você compensa isso. Isso é compensação. Por quê? Porque cada vez mais o confinamento você diminui o consumo de alimento. Você diminui o tempo do animal vivo, esses que vão para o abate. Consequentemente, você vai gerar menos. E, paralelo a isso, nós estamos trabalhando o tipo de capim, o tipo de ração, que vai zerar. Até 2030, tem um compromisso assinado de zerar qualquer emissão voltado à proteína, aos geradores de proteína. E, até 2050, zerar qualquer dívida ou qualquer déficit, qualquer pendência com relação a esse desequilíbrio causado pelo planeta. Se tem alguém que menos causou foi o Brasil, e menos ainda São Paulo. Porém, nós estamos no mundo, é globalizado, você recebe as consequências, e você citou algumas delas. A própria geada, que também aconteceu de forma diferente do que nós já vimos aqui em São Paulo, e em outros lugares do Brasil. Mas nós estamos confiantes que a lição de casa sendo feita, cada estado assumindo a sua responsabilidade, o governo federal trazendo uma política verdadeira, tanto com relação à Amazônia, para poder cuidar desse desgaste lá fora, como com relação à parceria com estados e municípios, nós vamos mudar a narrativa, trazer um fato verdadeiro, que é produção sustentável, e, ao mesmo tempo, fazer a nossa parte para enfrentar essas divergências ou mudanças climáticas. Secretário, em outubro do ano passado, inclusive, eu estive presente no lançamento dessa rede de incentivos e fomentação à economia do setor agrícola, né?
Então foi lançado recuperação de estradas vicinais, recuperação de estradas rurais, esse programa que o senhor citou bem do monitoramento dos mananciais, que se não me engano é o Viva Água. E Rios Vivos. Rios Vivos. E também redução de ICMS para alguns setores, biodiesel, genética, e lançamento das linhas de crédito ao pequeno produtor. Isso, com certeza, dá um amparo para o setor agrícola, né? Para continuar o desenvolvimento. A linha de crédito para o produtor é muito importante, mas a gente sabe que só o dinheiro não vai levar o desenvolvimento para ele. E São Paulo tem pesquisas, investe em pesquisa justamente nessa rede de incentivos também. Como que essa pesquisa vai melhorar a vida do produtor? Como que ele vai chegar a ter acesso de que aquele capim é o que ele deve usar? O programa da Secretaria de Agricultura está conseguindo chegar a esse pequeno produtor, aquele pequeno produtor que eu falo que planta o tomate, ele mesmo colhe e ele mesmo vai vender no mercado da cidadezinha, de onde está o sítio dele. Nós temos 537 casas de agricultura que estavam fechadas. 40 regionais que estavam fechadas. Primeiro dia que nós assumimos, no segundo dia, reabrimos todas. Simbolicamente, na cidade de São José do Rio Preto, eu abri a primeira porta da Casa da Agricultura para voltar ao trabalho presencial, para voltar ao atendimento ao pequeno produtor. Esse é o maior instrumento de chegar perto. Essa é a ferramenta que vai chegar a ele. Vai chegar a ele. Aonde os institutos de pesquisa, que temos 6, começando pelo Agronômico de Campinas e assim sucessivamente, as nossas aptas regionais realizam a pesquisa. São Paulo tem 400 pesquisadores trabalhando e buscando em mais de 30 unidades de pesquisa as mais diversas variedades. E daí tiramos cultivares e tiramos vários modelos de produção testados que vão imediatamente para a nossa CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é o suporte ao produtor, em especial ao agricultor familiar, para que ele possa ter acesso. Temos nossos postos de semente e de distribuição de muda. Tudo isso ou gratuitamente ou com subvenção. Soma-se a isso, Juliano, o outro trabalho que nós temos realizado, que é o mercado digital e o compras pública. Numa ponta, estamos trazendo a rede de supermercado, de comércio, de produtos do agro. Na outra, o pequeno produtor que não tem acesso e não consegue acessar. Aí conveniamos com o Sebrae e vamos colocar agora, em fevereiro, em campo, 200 técnicos do Sebrae capacitando o pequeno produtor, preparando ele para comércio e para acessar o mercado digital. E, ao mesmo tempo, estamos lançando em São Paulo, pela primeira vez, o Cesta Verde Paulista. Vamos começar, num primeiro momento, com 20 milhões, que vai comprar até 15 mil reais por produtor rural a sua produção, sem licitação. Distribui para as entidades da cidade, que podem distribuir para as famílias que mais necessitam. É um programa de segurança alimentar e de apoio ao agricultor familiar. É uma rede de conexões, é uma rede que ela consegue, então, dialogar com o pequeno produtor como com aqueles grandes, né? Tem que ser o foco. Tem que ser o foco. Juliano, o pequeno produtor é o que precisa do Estado. Sim. É o que precisa do suporte técnico, é o que precisa da orientação. Nós acabamos de fazer uma legislação de grande impacto, que é a lei dos artesanais. São Paulo tinha uma lei arcaica de artesanais. O produtor artesanal, ele produzia o queijo aqui, não podia comercializar aqui. Ele era campeão na França, em primeiro lugar, aqui em Minas, do lado, e não podia comercializar. Acabamos de aprovar, publicamos na primeira semana de fevereiro, vamos publicar a regulamentação e vamos regulamentar 15 mil produtores artesanais e vamos tentar resgatar 35 mil que saíram da atividade porque estavam irregular. Criamos CISP simplificado e estimulando as prefeituras a criar o SIM, para dar inspeção municipal e estadual aos produtos, para viabilizar essa comercialização. E agora aderimos ao CISB. O produtor de São Paulo, através da nova legislação de São Paulo, ele tendo o CISP ou o SIM municipal, ele pode aderir ao CISB, que é o federal, e pegar o seu produto que antes só podia ser comercializado ou na cidade ou no estado e comercializar no Brasil todo. Então são medidas como essa que faz a inclusão
do pequeno produtor, que dá o suporte técnico e capacita e orienta para comercializar e também compra o seu produto. A merenda do Estado, Juliana, nós estamos estimulando e abrimos pela primeira vez na história o compras públicas dentro do Departamento de Abastecimento da Secretaria. E nós habilitamos o produtor para que ele venda direto para a merenda do Estado. E estamos estimulando as prefeituras para que façam o mesmo. O poder público pode, para estimular o pequeno, comprar até 30%, sem licitação, apenas com cotação de preço, para estimular o pequeno. Ou seja, dessa forma, está dialogando com o pequeno produtor, o Estado consegue dialogar. Deputado, a gente vê grandes investimentos, né, do Estado em relação ao setor agronegócio. E muito se falou nesses últimos meses, né, de reconstrução de estradas, investimentos de pesquisa, grandes cifras. Segurança no campo hoje. Eu posso dizer que o homem do campo ele se sente seguro, porque, por exemplo, o Noroeste do Estado tem enfrentado, dia após dia, registros de crimes no campo. Roubos, são furtos de equipamentos agrícolas, e ele não se sente mais seguro como antes. O que o Estado está fazendo para trazer essa tranquilidade, essa segurança de novo para o homem que está lá no campo? Como que ele está tendo essa segurança? Como é que está chegando até ele? Criamos um departamento na Polícia Civil que reúne todas as ocorrências do campo. Antes, elas eram todas misturadas. Então, você não tinha um parâmetro, uma amostragem, um diagnóstico para identificar onde é que estavam as ocorrências maiores. Você pegava por região, mas não identificava que era no campo. Isso já criou um parâmetro, um índice. Segundo, criamos o programa Segurança no Campo e estamos distribuindo 550 viaturas, gabine dupla, turbinada, equipada para municípios. Rio Preto, 3. Araçatuba, 2. Votuporanga, 2. E eu cito esses exemplos e diria, agora Rio Preto está colocando um aplicativo do botão do pânico. E o produtor rural acessa esse botão do pânico no aplicativo, acessa uma ocorrência e ele é chamado. Com o quê? Com um programa que fizemos que é do mapeamento, do cadastramento e da identificação das propriedades, das estradas e da porteira. Bragança Paulista está fazendo semanalmente a Blitz Rural e tem dado um grande resultado. Votuporanga fez um trabalho nesse sentido. Eu estou dando exemplos de onde as cidades que já receberam a viatura. Essa integração com a prefeitura, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, vai fazer a diferença daquele que estava sendo um dos maiores reclamos na segurança, que era a insegurança no campo. Agora, com a presença de ronda e dessas iniciativas diferenciadas que se tomam. O Estado está fazendo a parte dele. Criou uma política na Polícia Civil, incluiu a Polícia Militar e a Secretaria da Agricultura. Está instrumentalizando os municípios para que eles possam levar, através dessa parceria, a segurança cada vez mais para o homem do campo, para o produtor. É produção, é fertilizante, é maquinário, é gado, é o que você disse. Falamos bastante sobre a administração do senhor à frente da Secretaria de Abastecimento, de Agricultura e Abastecimento. Vou falar um pouco de política agora. O senhor é candidato esse ano, candidato a quê? Candidato à reeleição, deputado estadual. Por que não federal? O senhor acha que já não tem um motivo a mais para essa representatividade da nossa região noroeste paulista aumentar, já que a gente tem apenas um representante hoje, que é de Olímpia, que é o deputado Geninho Zuliani? Eu entendo que o momento político poderia ser deputado federal ou estadual. Eu me identifico com o mandato de deputado estadual. O deputado estadual, ele convive com os problemas dos municípios, ele faz a ponte com o Estado, que é quem tem efetiva política pública. Eu não tenho visto nos últimos tempos política pública do governo federal que possa ser acessada, como nós temos aqui em São Paulo, na saúde, na educação, em todas essas áreas, além, claro, de hoje eu ver que, como deputado estadual, eu vou ter condições de ajudar muito mais os municípios e a população do meu estado do que, eventualmente, como federal. Federal são políticas macro que você define, que você também ajuda e ali cuida da vida do país e das pessoas nas decisões,
Mas eu que já fui prefeito, entendo que estou contribuindo de uma forma mais efetiva e me identifico muito com esse formato, por isso quero continuar estadual. A gente tem eleições agora esse ano para governador, a gente está com um cenário bem indefinido, bem como o resultado bem definido. A gente não sabe quem vai, quem fica. O Itamar está com quem? Rodrigo Garcia. O meu partido apoia a candidatura, a pré-candidatura e apoiará a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo do estado. E ele tem sido o vice do governador, tem sido o CEO do governo, fazendo toda essa gestão. E a história dele como secretário por 4, 5 secretarias, presidente da Assembleia, deputado estadual e federal, é hoje preparadíssimo para, não só pelo que já está fazendo, como para assumir o governo. As relações do MDB com o PSDB na região noroeste são muito boas, mas nem em todos os cantos do estado tem tanta aproximação. O senhor, como um deputado de notoriedade dentro do teu partido e de bastante influência e até um homem-chave no governo do Dória, vai articular nos outros cantos do estado para que essa política voltada ao Rodrigo Garcia seja feita? Olha, se tivermos algum tipo de divergência, é bem pontual, pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento. E aonde chega ao conhecimento, o partido tem convencimento de que a candidatura do Rodrigo é a melhor para o estado de São Paulo, já declarou isso, vai coligar com o Rodrigo e vamos trabalhar com toda a base, seja de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e também de lideranças, para abraçarmos. Eu tenho convicção total que o partido vai de corpo e alma, porque está convicto de que é o melhor. Quando se precisa fazer uma escolha, quem que decide? No caso, uma escolha política, o Itamar Borges ou o MDB decide pelo Itamar Borges? Como que funciona isso na tua trajetória política? Existe um mix. O partido tem uns parâmetros que você se filia nele porque você se identifica com ele, e o político filiado ao partido tem a sua personalidade, o seu convencimento, as suas bandeiras que ele procura levar ao partido. E isso há uma convergência. Eu me identifico muito com o partido. É um partido que foi o grande responsável pela redemocratização do país, tem participado das grandes conquistas e retomadas do desenvolvimento do Brasil, tem ajudado nos governos que tem apoiado, nos governos que têm permanecido neutro, ou até nos que têm sido contrário, a buscar o melhor para a população e para o país. E por isso que eu me identifico muito. Então eu sempre consegui convergir. Claro que ora você tem que ceder o seu ponto de vista, o partido tem que ceder o dele, para convergir e se posicionar. E nós temos posicionado sempre com muita coerência. O seu domicílio eleitoral hoje é Rio Preto, mas o seu reduto é o noroeste do estado, que, volto a dizer, que tem pouca representatividade nacional política. Como que o teu partido e o Itamar vai ajudar a mudar essa versão dos fatos? Nós temos trabalhado pré-candidaturas aqui na região. Eu sou hoje o único deputado estadual de São José do Rio Preto. Rio Preto, na última eleição, não tinha tido resultado positivo para nenhum candidato da cidade, e com isso eu consegui me vincular e aproximar ainda mais da cidade, que eu já era da região, e tenho trabalhado para fortalecer cada vez mais isso. E tenho trabalhado com o Baleia, que é o nosso presidente do partido a nível nacional, para construir candidaturas em todo o estado. Aqui em São José do Rio Preto, o Edinho Araújo Filho é um pré-candidato a deputado federal, como temos pré-candidato a deputado federal em José Bonifácio, em Catanduva, também Fernandópolis, Andradina. Então, várias cidades, você pula um pouquinho para a região de lá e para cá, nós temos aí vários diálogos nesse sentido. Nós acreditamos que o partido vai ter uma chapa completa e vai trazer boas alternativas para poder buscar marcar posição, como os demais partidos. Eu tenho colegas de muita importância que são deputados federais aqui na região, que fazem um bom trabalho e que vão disputar sua reeleição também, e que os partidos vão procurar também fixar novas candidaturas. Mesmo o Rio Preto, que perdeu importantes deputados, importantes líderes que não se elegeram, com certeza vai tentar se reposicionar nisso. Mas eu tenho
tenho trabalhado muito pela cidade de Rio Preto, pela região, e quero continuar sendo o deputado estadual de Rio Preto e da região. Vamos falar de política agora a âmbito nacional. O senhor é um homem forte no governo Dória, que é um pré-candidato à presidência da República. O senhor é um homem forte no Noroeste Paulista. Isso vai ajudar Dória a conseguir avançar nas pesquisas que se mostraram até agora? O Dória, ele acabou ganhando uma rejeição em virtude de uma interpretação do posicionamento que ele acabou tomando e que não era dele. Era um posicionamento em defesa da ciência, em defesa da equipe técnica que indicava aquelas medidas a serem tomadas. Então, eu atribuo sempre que injustamente ele acabou adquirindo. Porém, o tempo está mostrando o resultado do governo dele, o único governo que tem superávit no Brasil. O governo do Estado está investindo mais do que o governo federal. Ou seja, São Paulo investe mais do que o Brasil, do que o governo federal no Brasil inteiro. Tudo isso é resultado da boa gestão. De 300 para mais de 2.000 escolas de período integral, escolas técnicas, recuperação de todas as estradas estaduais, pavimentação de mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais, recuperação de mais de 5.000 quilômetros de estradas de terra, entre tantas outras políticas públicas, social, política de segurança alimentar, em todas as áreas. Então eu acho que todas essas ações, tanto serão, no momento eleitoral, percebida pelo eleitor, pelo trabalho que o Rodrigo vem fazendo como vice-governador, e como governador que ele assumirá, e pelo João Dória, que é um modelo de governador para o Brasil. Hoje eu ouço muito das pessoas que conseguem enxergar que o desejo e o ideal para o Brasil era ter o modelo de governo que São Paulo tem. O legado Itamar Borges como homem e como político, qual que ele quer deixar diante da tua trajetória e desde quando você começou lá como vereador e agora chegou a secretário, né? Qual que é o legado que o Itamar quer deixar para a população? Eu sempre dizia que o papel do poder do homem público é servir. Servir a cidade, servir a população. O deputado, ele é um parlamentar ou prefeito ou político que ele está sempre buscando atender todas as áreas possíveis. E eu elegi 3 áreas de foco direto: social, saúde e desenvolvimento. Essas 3 áreas abraçam as minhas ações. Eu destino mais da metade para a saúde e a outra, quase que a outra totalidade, para o social, para as entidades, para os programas sociais. E busco nos programas de governo ajudar os municípios nas ações de investimento e de desenvolvimento, seja no agro, seja na micro e pequena empresa. Então eu trabalho muito para deixar esse legado de retomada do desenvolvimento, de fortalecimento do agro e colocar ele no patamar que ele merece, tanto de reconhecimento como de política pública. Esse programa Santas Casas, Mais Santas Casas, que é hoje mais de metade da população dos leitos do Estado são de Santas Casas. Portanto, as Santas Casas precisam ter um olhar diferenciado e o governador João Dória e o Rodrigo criaram esse programa para fazer essa diferença. E social. Olha o que nós estamos assistindo. Se não são as entidades sociais, se não é o suporte alimentar, se não são esses programas de apoio, a população desempregada e a população mais carente estariam, com certeza, tendo muita dificuldade de sobrevivência. Ainda tem, mas são diminuídas com essas políticas. Por isso que eu quero deixar esse legado de um trabalho forte no social, na saúde e no desenvolvimento. Deputado, para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente percebe que o teu estilo político não é ataque a ninguém. E agora, nesse momento, o Brasil tem visto políticos se atacando, tanto em âmbito federal como em âmbito estadual, porque as eleições estão aí. Quem o senhor não gostaria que entrasse no comando do Estado de São Paulo e nem no comando do Brasil para as próximas eleições? Tem algum nome? Lula, Bolsonaro? Que Quem não gostaria... ou quais? Quais? Olha, de verdade,
eu acho que a eleição federal polarizada hoje, não acho que seria bom para o país nenhum dos dois. Nem Bolsonaro, nem Lula. Lula pelas questões mais para trás um pouco, e o Bolsonaro por tudo que tem feito no momento e demonstrado de incômodo. Então, eu acho que o ideal é que pudesse ter efetivamente essa chamada terceira via. Eu enxergo Dória, Simone Tebet como os mais preparados para assumir esse espaço. Aqui em São Paulo, eu jamais gostaria que tivéssemos lá no governo também tanto o Haddad ou alguém que tivesse essa linha polarizada da extrema-direita que a gente tem percebido. Aqui em São Paulo, me assusta muito essa busca por tentar trazer um candidato de extrema-direita que não é do Estado, mas que é vinculado à família Bolsonaro, para tentar transformá-lo num produto e tentar fazer com que ele dispute a eleição em alguma condição. Eu conheço um pouco do que pensa o eleitorado de São Paulo e eu tenho convicção e expectativa de que vai identificar esse tipo de movimento e vai saber eleger, e eu gostaria que fosse, e vou trabalhar para isso, que seja o Rodrigo Garcia. Está dito, então. Deputado, muito obrigado pela tua presença aqui no Tela Política. A entrevista foi muito boa. Agradeço, Juliano, esse importante trabalho que a SBT Interior está desenvolvendo e o Tela Política levando um pouco desse debate, dessas opiniões dos políticos da região que têm vínculo, compromisso e responsabilidade com as necessidades da região e do Estado e do Brasil. Obrigado. Obrigado. E a você que acompanhou o Tela Política, obrigado pela sua audiência e até a próxima.